Fala, meu guerreirão! Como é que você tá, cara? Cara, meu coração tá contigo nessa jornada até o fim. E hoje eu vim aqui para a gente resolver as questões de constitucional, para você entender um pouco aí o que você acertou, o que você errou, como você pode melhorar, o que faltou para você, trazer para você uma visão geral da prova de direito constitucional, porque essa prova foi muito boa, cara. Tipo assim, em direito constitucional, principalmente, a prova foi até menos do que eu imaginava. Nas nossas aulas, nas nossas questões, nos exercícios, até no simulado mesmo, tipo, nós trabalhamos às vezes com questões muito mais acima do nível que a VUNESP trabalhou nessa última prova do TJ de São Paulo. E eu espero que você tenha gabaritado e tenha arrebentado. Eventualmente, se você errou uma questão, essa questão tem que ser aquela de empregado doméstico, né? Que aqui eu falei para vocês só 1 milhão de vezes, essa porra podia cair. Tanto falei que no último simulado do Tribunal de Justiça eu coloquei ela para vocês lá. Então, só não se ligou quem realmente estava com preguiça, né? Preguiça de decorar, porque era uma parada que eu falava para vocês. Tem que decorar, não tem por onde fugir, ela não tem lógica, tá? Tem que realmente decorar. Então, prova de constitucional bem no nívelzinho, VUNESP, não teve nenhuma surpresa, todas as questões previsíveis, com exceção de uma que eles cagaram, como fizeram na última prova, uma questão que a gente deve pedir anulação, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui é comentar as questões de direito constitucional da prova do TJ São Paulo Interior de 2018. E eu espero que ela possa te ajudar aí a aprender um pouco mais de direito constitucional. E aproveito para convidar você que está assistindo isso aqui em alguma outra plataforma que não seja dentro do nosso site aqui do Instituto, para que você venha conhecer o Instituto Daniel Sena, projeto da minha vida que eu montei e estou trazendo para você tudo de bom, tudo que eu aprendi em termos de preparação de concurso público. Além de muita motivação, uma equipe muito cuidadosa com aquilo que está sendo preparado aqui, em termos de conteúdo, realmente para fazer você chegar onde você quiser chegar, fazer você conquistar a aprovação que você sonhou e que você deseja para você. Beleza? Então, sem mais delongas, feito o convite para você conhecer o Instituto Daniel Sena, vamos aqui à nossa correção da prova de Direito Constitucional do TJ São Paulo. Querido, acompanhe comigo aqui. Primeira questãozinha que caiu aqui, essa prova aqui essa aqui é da prova 4, tá, gente? A ordem das questões. Então, se você porventura estiver comparando com a sua, você vai comentar, você vai ver o comentário aqui e você vai achar assertiva lá na sua prova, tá? Então, a questão 45, de acordo com o texto expresso na Constituição da República Federativa do Brasil, né, a Constituição da República, CRFB 88, é correto afirmar que a lei. Então, ele traz aqui o comando, puxando o texto constitucional, que é a lei, e você tem que complementar com o resto, né? Essa é uma questão do artigo 5º da Constituição, bem simplesinha, bem fácil, que quem acertou lembrou do que estava escrito na Constituição Federal. Então, a lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito? Lógico que não, né? Na verdade, a Constituição diz no artigo 5º que a lei não pode excluir, né, da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, ok? Então, A está errada. B, deverá punir ato atentatório à liberdade com penas estrives de direito? Não, a Constituição não fala que ela deve punir, a lei deverá punir ato atentatório à liberdade com pena estritive de direito. Na verdade, ela vai trazer um rol de penas lá, tá? C, assegurará aos autores de inventos industriais privilégios permanentes para sua utilização? Negativo, né? Na verdade, é privilégio temporário, então o erro está aqui no permanente. Letra D, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a perda de bens? Sim, perda de bens, inciso 46 do artigo 5º, traz exatamente dentre as hipóteses de pena a perda de bens. Por isso que a letra D é a resposta correta da questão bem tranquilinha. E aí a lei penal sempre retroagirá, seja para beneficiar ou não o réu? Lógico que não, né? A lei penal só retroage para beneficiar o réu. Então, essa primeira questãozinha era para aumentar a sua autoestima mesmo, vai bem tranquila, bem fácil. Se você assistiu às aulas, se você leu o texto do artigo 5º conforme eu recomendei para você insistentemente, você acertou essa aqui, né? Vamos aqui para 46. Olha só, cara, só fazendo um adendo aqui. Essa questão 45, a resposta estava no inciso 46. A questão 46 está no inciso 47. Cara, pegaram um inciso abaixo do outro para colocar a questão, pelo amor de Deus, né, gente? Salvo em caso de guerra declarada, nos termos expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, não haverá penas.
não haverá pena de trabalho forçado, não haverá pena de caráter perpétuo, não haverá pena de expulsão, não haverá pena de banimento e não haverá pena de morte. O inciso 47 traz exatamente isso aqui. Mas a sacada da questão não é essa, é o começo. Salvo em caso de guerra declarada. Qual é a única dessas penas proibidas do inciso 47 do artigo 5º que tem essa ressalva em caso de guerra declarada? Pena de morte, né, gente? Essa não dá para errar. Errou essa, o caminhão de bisões passa na sua frente, tá? Então, 46, bem tranquilinha. 47, aqui nós tivemos um problema, né? Primeiro probleminha de direito constitucional nessa prova. No que diz respeito à nacionalidade, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o brasileiro. Então, nacionalidade, conforme eu recomendei na revisão de véspera, conforme eu coloquei em todos os simulados, conforme falei em aula, resolver o exercício, essa questão ia cair na prova. A nacionalidade sempre cai, tá? Letra A. É correto afirmar que o brasileiro naturalizado poderá ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça? Isso é que está correto? Sim, gente, está correto. O naturalizado poderá ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O que ele não pode ocupar é o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Artigo 12, parágrafo 3º, tá? Então, isso aqui bem facinha. B. É correto afirmar que o brasileiro nato não poderá ter declarado a perda da nacionalidade? Falamos isso 1 milhão de vezes nas nossas aulas. É óbvio que não. O brasileiro nato pode ter declarado a perda da nacionalidade. Ok? Então, a B está errada. C. É correto afirmar que o naturalizado poderá ser extraditado pela prática de crime de furto após a naturalização, no caso de condenação por sentença judicial? Negativo. Extradição de brasileiro naturalizado só em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou tráfico de drogas. E neste caso, tanto faz se foi antes ou depois. A C também está errada. Aí vem a D. Naturalizado poderá ocupar cargo do Conselho da República? Óbvio que pode. Né? Óbvio que pode. Então essa aqui também está certa. Ai, Daniel, mas o Conselho da República, muita gente comentou, né? O Conselho da República não estava no artigo, nos temas da prova. Gente, vamos lá. A questão não é sobre o Conselho da República. A questão é sobre cargo privativo de brasileiro nato. Ele está perguntando se o brasileiro naturalizado pode ocupar cargo no Conselho da República. Pode. E isso foi falado em sala de aula. Então você não tem a desculpa de não saber. Por quê? Porque quando a gente fala de cargo privativo brasileiro nato, o que eu falo para você? Ó, gente, temos uma situação aqui dentro do Conselho da República que tem 6 cadeiras reservadas a brasileiros natos. Mas eu nunca disse que o Conselho da República era privativo de brasileiro nato. Desta forma, naturalizado poderá ocupar cargo do Conselho da República? Sim. Um exemplo é o líder da maioria, líder da minoria, que está lá na composição do Conselho da República. Então, aqui o examinador cagou. Ele tentou dificultar e ele se atrapalhou. Mesma cagada que ele fez na prova do TJ Capital. Deve ter sido, inclusive, o mesmo cara que fez essa prova. Ele tentou complicar na prova do Judiciário, na prova da Capital, e errou. Porque ele colocou uma questão anulando a questão. Então, queridos, quando você tem uma questão de prova com 2 respostas certas, essa questão deve ser anulada, tá? Quem marcou o gabarito da VUNESP deu letra A, que está ok, mas a D também está correta. Então, se você errou essa questão, recorra. Se você errou, tu vai recorrer pedindo a anulação da questão, considerando que a questão possui 2 respostas corretas. Com a anulação da questão, todos os candidatos ganham este ponto. Quem acertou, continua com o ponto que acertou. Quem errou, ganha um ponto. Então, isso é muito ruim, porque uma questão mal formulada como essa gera ponto para quem não sabia a matéria. Isso aí me deixa desesperado, porque beneficia aquele cara que não sabia o conteúdo. Mas, enfim, essa questão deve ser anulada na sua prova, tá? E a letra E, brasileiro nato poderá ser extraditado no caso de envolvimento com tráfico internacional de entorpecentes? Jamais. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Beleza? Matamos a 47, já falei para vocês que ela deve ser anulada, mas a resposta que a VUNESP deu foi a letra A. 48. Aqui uma questão de administração pública que sempre cai, que eu também falei na revisão de véspera e falei para vocês. Né, gente, cuidado, porque isso aqui sempre cai em prova. Vamos lá. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, letra A, quantas questões de exercício vocês fizeram isso aqui comigo? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Executivo não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Judiciário? Óbvio que
Errado. Legislativo e judiciário não pode ser maior do que executivo. Falamos só 1000 vezes isso aqui. Falamos no Revisando por Questões, falamos na aula, falamos na turma de exercício, falamos em simulado. Isso aqui eu coloquei em simulado. Não dava para você errar. B. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração? Falamos isso em aula, falamos na revisão de véspera, falamos na revisão por questão. Tá aqui, cara, fácil. Gente, vamos lá. Se o cara investir no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo? Sim. Emprego, função, ok. Sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração? Errado. O que a Constituição diz no artigo 38? Que o prefeito pode optar pela sua remuneração. Ele é afastado do cargo e opta pela remuneração. Falei isso 1 milhão de vezes. C. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, independentemente de haver compatibilidade de horário? Pelo amor de Deus, se tu errou essa questão, né? Merece um peteleco no pé da orelha, de tanto que eu falei aqui sobre acumulação remunerada de cargo. Acumulação remunerada de cargo, artigo 37, professor com professor, pode, desde que haja compatibilidade de horário. Então a C também está errada. D. O servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa que prescindem de processo prévio em contraditório? O que ferrou os bisões? A palavra prescinde. Aqui falta a língua portuguesa, né, queridão? Prescinde não é uma palavra do nosso dia a dia, não faz parte do nosso vocabulário. Prescinde significa não precisa. Aí olha só, querido, como é que eu faço, Daniel, para lembrar que prescinde significa não precisa? É porque você tem que associar com uma palavra que está no teu vocabulário, que é imprescindível. Eu tenho certeza que alguma vez na vida você utilizou essa palavra. Ah, isso é imprescindível. Imprescindível significa algo que eu preciso. Logo, prescinde é algo que eu não preciso. Então ele está dizendo aqui que para o servidor público estável perder o cargo em virtude de sentença judicial ou administrativa, não precisa de processo prévio em contraditório. Errado, né? Para gerar perda de direito, qualquer perda de direito no Brasil tem que ter contraditório para a defesa, tá? Então a D está errada. Sobrando para nós a letra E, prevista no artigo 40 da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Resposta certa, letra E. Ó, questãozinha também baba de administração pública. Nas outras provas do TJ, eles dificultaram muito mais do que nessa prova aqui. Então estava muito fácil, não podia ter errado, tá? 49. São assegurados... Essa aqui, velho. Nossa Senhora. Velho, tanto que eu falei para vocês terem cuidado com isso aqui. Questão do simulado 5 do TJ São Paulo. Deve ser aqui. Eu coloquei essa questão lá, velho. Um monte de gente errou, bizonhice. Preguiça de ler o texto constitucional. A gente não pode ter preguiça, não. Você não pode ter preguiça de lutar pelo seu sonho, não. Você sonha em passar no concurso público? Então tem preguiça, não, velho. Pode ter preguiça, não. Você tem que fazer de tudo, fazer o máximo que você pode. A preguiça, ela jamais vai ajudar você a conquistar o seu sonho. Jamais. São assegurados nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos. Só tem um direito aqui que é garantido aos trabalhadores domésticos, que é a letra A, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Por quê? Porque ele está no inciso 26 e o inciso 26 está no parágrafo único do artigo 7º, como sendo um direito garantido ao trabalhador doméstico. É o único desses, tá bom? Tá? Único. 50. Conforme dispõe expressamente o texto constitucional, são gratuitas as ações, gente, pelo amor de Deus. Velho, como é que é uma questão dessa aqui? Texto puro do artigo 5º. Gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Mole, mole. Essa questão estava no jornalzinho de dica distribuído na hora da prova. Ou seja, o cara que não estudou, mas leu o jornal de dica na véspera da prova lá ou na hora da prova, ele matou essa questão. E matou de nacionalidade também, porque estava lá os cargos privativos de brasileiros natos, não tinha como errar. Né? E a 51, em relação à ação popular, é correto afirmar que serão devidas as custas judiciais e ônus da sucumbência? Não, a Constituição fala que a ação popular não paga custas judiciais e ônus da sucumbência, salvo no caso de má-fé. A improcedência torna devidos honorários de sucumbência? Também não, porque a Constituição fala que é isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. C. Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé do autor? Sim, porque ele diz que o cara fica isento de custas e ônus da sucumbência se ele
entrar com a ação de boa fé. Se ele entra de má fé, serão devidas as custas. Por isso que a C é a certa. Haverá pagamento de custa pelo autor no caso de inovação? Nada a ver. Improcedência por carência de provas de evidência a má fé do autor da ação? Também nada a ver. Essa era a última questão, né? Acabamos aqui as questões. Espero que esse gabarito possa te ajudar a entender um pouco mais porque as questões de direito constitucional tiveram essas respostas. Questões de um nível muito tranquilo. Se você errou, comece a ficar presente para uma realidade. Por que eu errei? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que eu errei? Errei porque eu não sabia. E aí, se você errou porque você não sabia, você tem que estudar mais. Não, errei porque eu não prestei atenção. Aí você tinha que estar presente na prova, tem que estar focado para não errar. Essas são as duas possibilidades, tá? E agora também não tem como mais chorar. E não tem como mais chorar por quê? Porque já foi, o que foi feito, foi feito. Cabe o recurso naquela de nacionalidade, se você acertou, tanto faz, não precisa se preocupar. Se você errou, entre com recurso, porque aí você tem a chance de ganhar mais um ponto e isso subir a tua nota. Beleza? Queridos, espero que essa correção te ajude. Quem quiser aprender mais direito constitucional, vem comigo, vem para o Instituto Daniel Sena. Conheça o nosso módulo de direito constitucional de ponta a ponta, onde eu trabalho o direito constitucional de forma completa, focado em todas as bancas. É um produto super novo aqui do Instituto e que está em gravação, mas que pode fazer muita diferença aí na sua preparação. Valeu? Um beijo no coração e até a próxima.